Olá para você mais uma vez. Obrigado por estar com a gente sempre. Obrigado por estar dando feedback. Muita gente falando que está conhecendo o candidato, descobrindo coisas que o candidato ou a candidata que sentou aqui falou que era mais ou menos o que pensava ou que nem era o que pensava. Então é isso que a gente está provocando. Isso que é importante provocar. Lembrando, é sempre bom lembrar de quem é o deputado estadual, de quem é o deputado federal. Acabar com esse voto na cola, esse voto do santinho, que depois não dá nem para lembrar quem era e muito menos o que prometeu e como cobrar isso aqui. Vamos discutir proposta, né? É para isso que a gente está no Pode Parar. E hoje a gente está conversando com o Igor Normando, né, que é candidato a deputado federal pelo Podemos. Igor, obrigado por estar vindo com a gente. Largar a campanha, eu falo sempre isso, eu agradeço a todo mundo que vem aqui, porque largar a campanha para vir bater um papo com esse pessoal louco da mídia, a gente precisa agradecer. Eu que agradeço a oportunidade, acho que é o momento da gente poder colocar um pouco melhor as nossas ideias para as pessoas e o momento de debater aquilo que a gente acredita que é importante para o Estado. E a gente que é candidato à reeleição tem um papel mais importante ainda, porque a gente tem que mostrar o que a gente já fez durante os 4 anos como uma forma da gente mostrar para o eleitor que a gente merece continuar. Você tem uma questão já de prestação de conta. Exato. Mas pensando exatamente, pensando no teu eleitor, pensando em quem pode se tornar teu eleitor, quem que é o Igor Normando? Olha, eu acredito, tem uma frase do Ariano Suassuna que eu acho extraordinária, que eu levo para a minha vida. Ele diz que o pessimista, ele é um tolo e o otimista é burro. E ele preferia ser um realista esperançoso. O Igor Normando é um realista esperançoso, alguém que sonha, tem ideais, mas que tem o pé no chão, que sabe que nem tudo é uma utopia, que é importante a gente poder transitar no sonho, mas ter o pé no chão para poder fazer as coisas acontecerem. Não, achei ótimo, já começar com Suassuna, maravilhoso. Mas se a gente for adentrar exatamente no teu histórico, né? Fala pra gente um pouco do que é a formação, do que é da família, enfim, teu pai, de onde vem, para onde vais? Eu sou o Igor Normando, tenho 35 anos de idade, milito na política desde meus 16 anos de idade, comecei no movimento estudantil. A política é a grande paixão da minha vida, porque foi nela que eu consegui enxergar a razão para dedicar a minha vida a causas, né? Eu acho que quando você consegue entender essa tua realidade, você deixa de apenas sobreviver para viver. Então a política é o que me faz sentir vivo. Então eu sou um animal político, sou um político 24 horas por dia. Acredito muito que a política é vocação e ela está em tudo na minha vida, né? Tenho 35 anos de idade, sou formado em Direito. Comecei no movimento estudantil aos 16 anos de idade, fui vice-presidente dos estudantes do Estado, fui da União Nacional dos Estudantes, fui vereador de Belém com 24 anos de idade, tive a oportunidade e a chance de ser reeleito vereador de Belém com o dobro da votação que tinha, mesmo estando na oposição. O povo do Pará me deu a oportunidade de ser um representante na Assembleia Legislativa a partir de 2018. Quem é essa referência? Paterno, materno, assim, 16 anos na política, quem te colocou nisso? Olha, é engraçado, porque, na verdade, a política, meus pais sempre participaram de campanhas eleitorais, né? Não são políticos, não foram candidatos, mas sempre participaram de campanhas eleitorais. E eu acompanhei desde cedo, mas a vontade de participar partiu de uma aula de história que eu tive ainda no ensino médio. Uma professora de história dissertava sobre a campanha da legalidade, sobre a importância da democracia, o quanto os jovens se envolveram no debate político naquele momento. E ela me incentivou muito a participar do Grêmio da escola. Foi quando eu comecei a participar. E aí, a partir do momento em que eu entrei, eu nunca mais consegui sair, né? E aí você começa a militar na política estudantil, daí passa a vida partidária, aí quando você vê já é candidato, e aí quando você vê já está completamente envolvido no processo político, né? Mas eu comecei a me interessar pela política no banco da escola, né? Acho que foi uma aula de história que aquilo ali mexeu comigo, né? Olha, eu vou precisar fazer 2 perguntas em uma. Claro. Né? Porque, primeiro, assim, participar de um Grêmio estudantil é uma coisa, você pode até ser o chato do Grêmio, mas você é só o chato do Grêmio, né? Agora, ser político, que é uma classe em que a população já não se sente representada, desacredita, já é um desafio. Então, a primeira pergunta é por quê se tornar político num estágio maior do que do movimento estudantil. Mas tu com esse teu exemplo, tu determinas a importância da educação, né?
Eu acho que primeiro que para fazer a transição da política estudantil para a política de disputar um cargo eletivo vai muito do que você entende de limitação. Na política estudantil a gente tinha uma pauta grande sobre a questão do FIES, do ProUni, sobre a abertura de mais vagas na universidade, sobre a oportunidade de ter um ensino universalizado para todos. Isso eram as pautas do movimento estudantil. Mas a gente começa a perceber que, embora seja muito importante aquele debate, aquela participação naquele momento, ele é limitado. Porque da feita que você vai saindo da universidade, da feita que você vai respirando novos ares, você vai vendo que é preciso participar para mudar as coisas e poder realmente pautar aquilo que você pensa. Então, quando eu saí do movimento estudantil para ser candidato a vereador a primeira vez, eu tive a intenção de mostrar ali que aquele acúmulo político que nós tivemos lá atrás do movimento estudantil foi muito importante para que a gente pudesse contribuir com a cidade naquele momento. Então, eu acho que cada setor que você participa, ele é muito importante. E quando você migra, seja de um sindicato, seja de uma associação comunitária, seja representando um determinado segmento, quando você migra disso para disputar um cargo eletivo, é porque você pode fazer muito mais. A gente tem limitação na militância, que é fundamental, é muito importante. Eu digo que você não precisa ser político de disputar mandato. Isso é uma escolha, é um chamado. Agora, você precisa necessariamente ser um cidadão politizado. Que aí você discute os problemas da tua cidade, do teu estado, o segmento que você defende dentro de uma perspectiva de sociedade. Então, quando eu migrei da política estudantil para manter um cargo eletivo, foi justamente porque nós entendemos que ali a gente já tinha chegado no nosso teto. Eu não tinha mais como contribuir mais do que eu já havia contribuído no movimento estudantil. E você disputar um cargo eletivo é algo muito interessante porque as pessoas elas veem a eleição muito como apenas um processo eleitoral para a conquista de um mandato do poder. Eu enxergo totalmente diferente. Eu acho que uma eleição é um momento fundamental em que a sociedade se vira para a discussão política e, a partir dessa discussão, começa a fazer debates que são fundamentais para a cidade, para o estado e para o país, que antes não é debatido. Porque você não tá em voga o processo eleitoral, então as pessoas não vou discutir esse tema, eu vou pensar em outra coisa, eu vou pensar no jogo do final de semana, eu vou ver o que está acontecendo no Fantástico, eu vou olhar aqui o meu próprio umbigo, sua própria bolha, que é natural na sociedade. Mas quando você começa o processo eleitoral, as pessoas se voltam para a eleição, e aí ela começa a se dar conta, começa a comparar, começa a ver quem fez, quem não fez, qual é o papel, o que esse candidato propõe, o que ele não propõe, o que ele defende, o que ele não defende. Então esse é um momento muito importante. Quando eu fui candidato a primeira vez, a nossa intenção não era ganhar a eleição. Lógico, todo mundo queria ganhar a eleição. A gente sabia que era muito difícil. A primeira campanha foi justamente para que a gente pudesse fazer o debate da sociedade no período da eleição, quando todo mundo se volta para a eleição. Com campanha eleitoral, para mim, é fundamentalmente o momento em que as pessoas passam a debater os problemas e as soluções da cidade e do estado. O pós-eleição, vencendo, é o quê? É você fazer jus àquilo que você pregou no período eleitoral e, propriamente dito, fazer o seu trabalho legislativo de fiscalização, de propor, e acho que esse é um momento importante. Eu queria que tu voltasses para essa questão, afinal de contas, foi uma professora de história, então eu queria que tocasses num ponto, mas não só como cidadão, como candidato também, que é falar da importância da educação na tua vida e, por que não, deve ser para a população como um todo, que tem gente que está esquecendo isso. A educação ela é uma mola propulsora de transformação social de qualquer lugar. As pessoas falam muito sobre educação como uma forma muito generalista, né? Elas, a educação é muito importante, a educação não pode faltar, a educação é o que vai mudar o Brasil. Mas aí quando você começa a entrar na discussão do o que na educação tem que ser feito para que isso realmente aconteça, aí as pessoas começam a gaguejar e não sabem muito bem onde entrar, né? Onde entrar realmente na discussão. E assim, nosso país ele é um país que infelizmente ainda é um país subdesenvolvido. Nós estávamos atingindo um processo de desenvolvimento. Hoje eu acredito que o Brasil, embora seja um país economicamente forte do ponto de vista do campo, do agronegócio, da discussão das grandes empresas, das grandes indústrias, o Brasil infelizmente ainda é um país que subdesenvolvido, porque tem gente que passa fome no Brasil. Eu estava discutindo isso ontem, por sinal. Muita gente, né? 33 milhões de pessoas. Era exatamente isso que eu estava discutindo. Eu estava em Mãe do Rio esse final de semana e eu havia falando isso. Eu vi muito agricultor lá e aí eu colocava justamente isso. O Brasil, ele exporta alimento para mais de 600 milhões de pessoas. Mas, infelizmente, no próprio Brasil, esse mesmo país que exporta alimento para mais de 600 milhões de pessoas, ainda existe 33 milhões de pessoas passando fome. Então, quer dizer, é uma contradição enorme.
Por quê? Porque nós, infelizmente, não fazemos com que as nossas riquezas voltem para o povo brasileiro. E a riqueza ela é concentrada na mão de uma minoria. Eu não estou fazendo aqui discurso socialista, ou discurso desse ponto, não. É uma questão clara. Hoje, a riqueza no Brasil é concentrada na mão de poucas pessoas. E justamente porque a gente não tem uma universalização de oportunidade, de potencializar, inclusive, a própria industrialização dos nossos insumos. O Brasil ele tem como vocação econômica a exportação de commodities. Ou seja, nós produzimos muito, mas nós exportamos para fora. E quem industrializa, quem gera renda, quem gera emprego, são essas indústrias de fora. Daí volta o produto industrializado para nós e a gente compra no supermercado. Quer dizer, você imagina, eu produzo alimento, o alimento é meu, mas eu não consigo industrializar. Às vezes ele vai para fora, ele é ensacado e volta para cá ensacado e eu compro por um valor muito mais alto. O produto que eu produzi. Então, o Brasil falta industrializar. Falta realmente se modernizar, falta diminuir o imposto. A gente tem uma alta carga tributária no país que, infelizmente, isso acaba atrasando o processo de desenvolvimento do país, mas, infelizmente, é o que ocorre. Para que a gente possa avançar nisso, é fundamental que tenha esse olhar desenvolvimentista para o país. Isso acaba influenciando os estados. Mas, voltando à questão da educação, eu acredito muito que, se a gente conseguir enxergar que as nossas potencialidades precisam ser olhadas com mais sensibilidade, no sentido de que, se eu tenho no meu estado do Pará, a minha vocação é a agricultura, então nós temos que trabalhar a qualificação técnica para que a gente possa ter mais profissionais ligados à agricultura, podendo dar extensão rural, podendo melhorar o plantio, podendo legar àquela localidade mais pessoas do ramo para trabalhar. Eu acho que o que a gente deveria muito aqui no Brasil, em especial no nosso estado, é poder fortalecer o campo do ponto de vista de ensino técnico. Eu acho que isso é algo que precisa muito ser olhado no nosso país. Os Estados Unidos, por exemplo, investe muito nos cursos técnicos, como uma forma de geração de emprego e renda mais rápida, específica. Não é só graduação, eu acho que a graduação é importante, o ensino básico é importante, mas eu acho que para o nosso estado em especial, o ensino técnico ele é algo muito importante para que a gente possa fazer com que principalmente os jovens possam ingressar no mercado de trabalho. Falaste duas coisas aqui que para mim estão interligadas e eu queria fazer uma provocação, que é: a política é muito chata, a gente só fala de política quando chega perto de eleição. Então, esse fenômeno é um pouco que acontece sobre futebol também, né? Tem gente que não gosta de futebol, quando chega a Copa sabe escalar time e acha que entende de futebol, de esquema tático e afins. Mas juntando essa má vontade, muito entre aspas, esse desinteresse, vamos melhorar, juntando esse desinteresse da população com a falta da educação que ela também acaba sofrendo, um projeto político que a população tenha desinteresse na eleição, assim, e aí não cabe também aos políticos promover isso. É claro que é uma dicotomia, porque ele não quer que esse eleitor tenha a capacidade de escolher, de discutir, debater política da forma correta. Então, assim, se esvazia esse discurso, vota lá no santinho, né, em qualquer um, e esquece em quem votou. Um projeto político que está dando certo, mas só para uma classe, e a gente precisa mudar isso? Eu acho que o que acontece? Nós temos dois problemas que são enormes e que conversam com esse teu questionamento. O primeiro é a revolução tecnológica. Nós vivemos um momento em que você tem um excesso de informação e muitas das vezes informações até deturpadas ou inverídicas que acabam sendo repassadas por rede social. Você tem um manancial de informação vinda de todos os lados e isso acaba fazendo com que as pessoas não saibam nem o que é verdade, o que é mentira, o que está realmente se passando no contexto político do nosso país. Acho que esse é um problema muito grande. A gente tem muita informação vinda de toda parte e você não consegue ter um crivo do que é verdade, o que não é. E, evidentemente, os fatos que acontecem e que aconteceram ao longo dos anos fizeram com que as pessoas se desinteressassem com a política. E isso vai passando de pai para filho. Por exemplo, se você pegar 30 anos atrás, acho que 20 anos atrás, a política era algo que quem era político, quem tinha mandato eletivo era um cidadão respeitado no país.
Se olhar assim, se ela conversar com a minha avó, por exemplo, ela vai dizer que fulano de tal era deputado, governador, era vereador, era uma condição respeitada na sociedade. Hoje dava orgulho, né? Dava orgulho, né? Hoje a política, não se dizer, eu sou política, a pessoa fica até te olhando assim, pô, político, já te olha com um olhar desconfiado, mesmo nem te conhecendo. Então eu acho que quando você olha e você vê que o meu pai, por exemplo, se desencantou com a política, e quando eu nasci, eu cresci com ele me dizendo que a política não era lugar de gente correta. Então eu cresci com esse pensamento, evidentemente eu vou passar ele para o meu filho, eu vou passar isso para as pessoas que convivem comigo, e eu vou criar uma opinião errônea sobre a política. Então eu acho que esses dois fatores é o que realmente entravam a discussão política como deveria ser. O fato de você ter um excesso de informação, um excesso de informação muitas das vezes que são deturpadas, não são corretas, e ao mesmo tempo também o costume que a política ruim fez com que as pessoas tivessem o desinteresse por participar dela. Mas eu tenho muita fé de que o Brasil ele vive um momento de transformação. Às vezes você precisa ter determinadas discussões e determinados problemas para que as pessoas possam despertar para o debate político, embora ainda acho que o debate político no Brasil esteja muito jogado na lama. O debate político no Brasil, infelizmente, a gente discute quem é o menos pior, ou quem roubou mais, ou quem roubou menos, ou quem... sabe? Isso não existe. Eu acho que assim, o debate político hoje no Brasil, infelizmente, ainda está na lama. Mas acredito muito que a gente está avançando para poder realmente tentar fazer um debate mais propositivo do que a gente precisa para o país, para o Estado e para os municípios. Olha, além da quantidade de políticos que a gente não sabe nem quem está concorrendo, vai pegar deputado estadual, deputado federal, Senado, as pessoas já não sabem o que fazem esses cargos. Né? Nessa eleição, que além disso temos governador e presidente, a discussão é sempre majoritária. Tu achas que existe uma mudança? E assim, até porque aí a gente vai entrar em outro ponto, que tu és candidato pelo Podemos, né? Existem candidatos também que acham que, tanto faz, eu sou candidato a qualquer eleição, a eleição que vem eu venho enquanto partido e tanto faz. A legenda, essa quantidade de legenda, queria saber se tu concordas com essa quantidade de legenda, aí eu vou puxar para outro problema, que é essa quantidade de legendas, uma população que está brigando aqui pelo fundo eleitoral, que é uma coisa que também vai na contramão do que a gente está querendo, a gente passando fome, desempregado, o que a gente faz? Aumenta o fundo eleitoral. Assim, que é uma coisa, não dá para explicar. Vamos explicar para o seu João. É complicado explicar para o seu João por que aumenta o fundo eleitoral. Mas, como eu disse, a gente que acha que não, tanto faz o partido. Tu achas isso? Assim, o eleitor precisa usar a legenda que o candidato vem como filtro também para entender se está de acordo com o que ele pensa, com os valores que ele carrega? Olha, eu acho que hoje, como a gente vive o Brasil, a forma política que o Brasil vive, até como o eleitor se posiciona, o partido ele é importante? Sim. Eu acredito que o partido ele é o guarda-chuva de pessoas que pensam majoritariamente da mesma forma. O partido político ele é reflexo da sociedade. Você encontra pessoas de várias vertentes, de vários pensamentos, ideologias, dentro de vários partidos. Então, você me pergunta, Igor, tu acha que a quantidade de partido é necessária? Olha, eu acho que se você tem algumas pessoas que se reúnem e que entendem de que aquela bandeira que eles defendem é importante ter uma agremiação para que todos estejam debaixo desse guarda-chuva, ok. Eu não vejo problema. Eu acho que o Brasil poderia ter quantos partidos quisessem, dependendo da sua legislação eleitoral. Agora, quando a gente entra no ponto de vista de que as pessoas... hoje ainda importa o partido? Hoje a pessoa não escolhe o partido por conveniência? Sim e não. Algumas pessoas definem o seu partido por conveniência eleitoral. Infelizmente ainda acontece muito isso. Outros porque tem um alinhamento ideológico minimamente complacente com aquilo que os partidos defendem. Mas uma coisa que eu acho que é extremamente danoso para o nosso sistema eleitoral é a questão do fundo eleitoral. Eu já me posicionei outras vezes sobre isso. Eu sou totalmente favorável ao fundo eleitoral de forma privada. Eu acho que dá para você ter o financiamento eleitoral de forma privada, com transparência, sabendo quais são as empresas que estão doando para aquele candidato A, B ou C, e sabendo também que, se eleitos forem, eles vão defender interesses daquele segmento. E eu não vejo problema nenhum nisso se existe transparência, porque o eleitor vota se ele quiser. Vou dar um exemplo.
Se porventura um candidato que defende o armamento, ele é financiado pela Taurus, que é uma empresa que fabrica armamento, você sabe que ele, eleito, ele vai defender o armamento da população. E está tudo bem, você vota nele se você quiser. E você pode ser contra ele também. Então eu sou favorável ao financiamento privado de campanha eleitoral com transparência. O que ocorre, por exemplo, no sistema eleitoral americano. Agora, o que acontece no Brasil hoje é que você tem um fundo enorme eleitoral, onde fica concentrado na mão majoritariamente de caciques políticos, né? E, infelizmente, você não consegue nem dar vazão às campanhas, porque mesmo que seja enorme o fundo eleitoral, ele não assiste todas as campanhas eleitorais dos candidatos de qualquer partido, seja ele o mais rico ou o mais pobre. Não é o bastante. Sendo que, ao mesmo tempo, para o país é muito, porque poderia ser investido em outros segmentos. Poderia ser investido na educação, na saúde, poderia melhorar a infraestrutura, poderia se financiar um projeto de inclusão digital, enfim, poderia ser feito de outras formas de você investir esse dinheiro. Então eu sou contra o fundo eleitoral, sempre me posicionei nesse sentido e sou muito favorável ao financiamento privado de campanha com transparência. Mas tu achas que existe a possibilidade de fato de a gente conseguir ser mais transparente e conseguir fazer com que essa informação de qualidade chegue a seu João, Dona Maria? Olha, eu acredito muito que tudo é um processo. A gente não vai conseguir fazer com que as pessoas se conscientizem da noite para o dia. Mas se a gente não der o primeiro passo, nós vamos continuar com o mesmo sistema. Aí a gente tem que fazer um processo de transição. É igual quando você discute o sistema eleitoral, se vai ser proporcional, majoritário, ou se vai ser distrital misto. Então, você tem toda uma discussão do que dá e o que não dá para se fazer. Mas eu particularmente, eu não vejo que essa questão do fundo eleitoral com financiamento público de campanha seja a melhor solução. Eu acredito muito que a melhor forma era realmente ser privado com transparência e com mais controle dos órgãos fiscalizadores. Olha, privado com transparência, pegando outras coisas que a gente já falou aqui, eu vou ter que remeter à privatização. Se eu estou falando que é privado, estou patrocinado por empresas privadas, eu tenho que tocar nesse assunto. Mas queria sempre jogar um tempero, que é, quando a gente está falando do Estado, que está falando de privatizar tudo, existem serviços, e aí há quem entenda que empresas privadas pensam de uma forma, empresas estaduais devem pensar de outra forma. O Estado em si precisa pensar de outra forma, ele não está buscando lucro aqui, né? Ele está buscando prestar serviço à população, o que é completamente incoerente com o que pensa um empresário que quer lucro, ele precisa ter lucro. Então, quando a gente pensa, por exemplo, em privatizar a empresa de ônibus, vamos atender todos os bairros, chegar em todos. Mas se aquele bairro lá não dá lucro, o empresário não quer chegar lá e por isso, pelo pensamento do empresário, está tudo certo. Mas para o dirigente, para o gestor público que precisa atender a população, está tudo errado. Como é que trabalha essa dicotomia, né? Que vamos privatizar tudo, mas não vai, essa conta não vai fechar. Eu acho que o maior problema, um dos maiores problemas políticos do Brasil é o radicalismo. Porque, infelizmente, a gente tá num debate que é de 880. Ou você faz tudo ou você não faz nada. Então, eu acredito muito que é possível você ter um equilíbrio. Se você me perguntar, Igor, o que tu acha sobre privatização? Do ponto de vista de infraestrutura, privatiza tudo. De infraestrutura. Mas quando você fala numa rede de proteção social, você não pode privatizar, porque a rede de proteção social já fala. Você protege o cidadão, você protege as pessoas que têm, na maioria das vezes, que vivem num rincão de pobreza e que vivem em vulnerabilidade social. Então você precisa ter um equilíbrio nisso, até realmente para poder dar o mínimo de condição para as pessoas que não têm condição de viver sem a ajuda e sem a mão do Estado. Então, se você falar aqui de privatização de rodovia, eu sou extremamente favorável. Mas mesmo com o Estado fazendo tudo e deixando depois na mão da iniciativa privada? Eu acho que pelo contrário, acho que a iniciativa privada pode ter a concessão e a partir daí ela mesma fazer as obras necessárias. E aí quando o Estado... Tu defende na verdade uma mudança no modelo que é apresentado. Eu acho que a parceria público-privada ela é muito importante, as concessões são importantes, as privatizações de empresas que são deficitárias e que não mexem diretamente com a vida das pessoas,
do ponto de vista do mínimo possível para que ela tenha uma qualidade de vida, eu acho que é importante fazer a discussão. Mas quando você faz, por exemplo, você não pode privatizar o sistema de saúde. Você está ali, você vai cravar faca no peito daqueles que não têm o mínimo de condição de ter saúde digna. Então isso é muito importante, não tem como. Aí você vai falar aqui sobre a questão da luz. Por exemplo, a CELPA era uma empresa deficitária, ok, era, mas ela prestava um serviço para as pessoas importante e cobrava muito menos do que se paga hoje. Quer dizer, o Pará, que é um estado fornecedor de energia, nós temos uma das energias mais caras do Brasil. Por quê? Nós somos colocados no mesmo patamar dos outros estados que não são produtores de energia. Então, tudo há uma discussão. Então, se vocês dizem, vamos privatizar tudo, eu discordo, não dá para privatizar tudo. Justamente porque nós vivemos num país subdesenvolvido. O cara fala, mas nos Estados Unidos não é assim, mas nos Estados Unidos não é o Brasil. Você não tem, nos Estados Unidos, um dos piores IDHs do mundo, pô. Então, assim, é importante você ver a particularidade de cada área, de cada vou privatizar os Correios. Já era para ter privatizado há muito tempo. Mas eu acho que nesse caso, inclusive, vai recair na questão do entregar naquele estado ali é muito caro. A gente vive muito, tocaste no assunto que a gente vai voltar aqui, a energia elétrica, mas a gente tem sabe, vira meme essa frase, inclusive vai virar meme, porque é o famoso frete grátis para todo o Brasil, menos para o norte. Então, a gente, né, como é que é? Porque se as empresas que vendem, faturam com isso, não fazem, por que uma empresa privada assumindo os Correios faria dessa forma? O cara vai entregar nos confins. E eu nem vou dar um problema no Brasil todo, vou dar um problema no Pará, que é a empresa de Belém, Correios em Belém, para mandar para os lugares. A gente sabe que está num estado continental que tem coisa aqui que demora 2, 3 dias para chegar, dependendo de como você vai. Assim, eu penso que o Correio, por exemplo, é uma empresa que já está falida. Eu vou colocar esse ponto e tocar nesse ponto de forma com muita propriedade. Você mora num estado continental, onde você tem um município que é maior do que o país. Altamira é maior do que a Holanda. E aí você observa que, imagina só, para chegar, por exemplo, lá em Castelo dos Sonhos, uma correspondência vai durar uma vida. Se fosse uma empresa privada, teria uma taxa mais alta? Sim. Mas, em compensação, você teria um serviço de qualidade. E, querendo ou não, um cartão postal, ou uma carta, ou um documento que chegue é importante, sim, mas ele não mexe diretamente com a vida de uma pessoa, como uma energia elétrica, como uma água, como um sistema de saúde. Então, assim, acredito que existem pontos prioritários e pontos que não são tão prioritários. E aí é uma discussão, lógico, que você tem que fazer com a sociedade, você tem que fazer, aí tem várias formas de discussão, pode ser plebiscito, pode ser consulta popular, pode ser através de estudos técnicos, que a gente fala muito de forma empírica, né? Não vamos falar baseado naquilo que a gente olha, daquilo que a gente pensa, o que a gente lê, o que a gente acredita. Mas acho que a política hoje, e isso eu acho que é fundamental a gente poder ter essa percepção, a política hoje, com convicção, nós precisamos pensar numa política baseada em evidência. Não dá para a gente pensar só com aquilo que nós pensamos por achismo. Nós temos que ter estudo, ter quadros técnicos podendo fazer essa conversa para que a gente possa chegar a um denominador comum baseado em evidência. Política foi sempre muito feita com a questão de achismo, né? O cara acha, eu acho importante. Não, por que tu acha importante isso? Tem algum estudo técnico que possa provar isso? Que possa mostrar que essa é a melhor solução? Que eu posso estar te falando uma opinião pessoal. Mas às vezes eu posso estar completamente equivocado na minha opinião. E o que vai me pautar se eu estou equivocado ou não é estudo, é poder chamar técnicos que possam discutir, é poder fazer contrapontos. Eu acho que esse é um momento importante de a gente mudar um pouco a política e colocá-la como uma política baseada em evidência. Evidências, a gente tem alguns exemplos de parceria público-privada que de fato dão certo, principalmente em áreas da educação, na educação, saneamento, que é um assunto que a gente precisa debater também. Mas aí, eu vou remeter para uma questão agora, que é exatamente, eu adoro essa tua fala, e queria saber a tua opinião sobre esse momento que a gente está passando também, que se imagina refutar argumento científico com opinião. Né? O que é esse momento? Eu acho que, assim, eu vou até suspender esse acho. Eu tenho convicção de que isso chega a beirar a loucura, sabe? Porque imagina só, vamos falar sobre vacina. Teve gente assim, olha, eu não vou tomar vacina porque não tem comprovação científica.
Ou então eu não vou porque eu acho que veio da China. Pô, tu tem um camarada que estudou 20 anos da vida dele dizendo que tem que tomar vacina porque é importante para poder combater o Covid. Aí vem alguém que não sabe distinguir o que é o que é água de Coca-Cola, e aí vai dizer que aquilo ali quem está falando isso é um cara que não entende e que ele entende. Então, assim, ciência é para cientista. Assim como quem é advogado conhece de lei, o médico entende de saúde. Então eu vou refutar um médico que estudou 20 anos da vida dele e eu, o máximo de medicina que estudei foi aula de biologia no ensino médio. Como é que eu vou fazer contraponto com ele? De streaming, tem gente que tem 5 temporadas aí de streaming aí virou especialista. Então a gente precisa compreender isso, sabe? As pessoas têm que parar de achismo e têm que começar a fazer análise baseada em evidência. Não tem como ser diferente, eu acredito muito nisso. E hoje a gente precisa compreender de que cada vez mais nós precisamos estar baseado em fatos concretos, não em achismo. Um assunto que puxa o outro. A gente também está na era da desinformação. Tu falaste um pouco isso lá atrás, há pouco, e te dói, principalmente pertencendo a uma classe política, pertencendo a esta classe, entender que existem grupos que usam a desinformação num projeto político. Olha, me incomoda muito porque eu comecei na política por acreditar, por ideal. Eu entrei na vida pública podendo ter escolhido o que queria fazer da minha vida, diferente de muitos jovens da minha idade. Eu tive a oportunidade de escolher. Eu segui pela vida pública por uma convicção. E quando você olha que a política e a discussão política está sendo levada para um caminho completamente diferente daquilo que você acredita ou dos motivos que te levaram a ingressar na vida pública, evidentemente que isso faz com que nós pensemos duas vezes, inclusive no ponto de vista de continuar essa construção. Mas defeito é que você também analisa que se os bons deixarem de fazer política e se a gente continuar deixando com que esses que não têm preparo para fazer o debate político levem essa discussão para a lama, nós vamos estar fadados a ser governados por pessoas que não têm o mínimo de consciência de sociedade, que não têm o mínimo de consciência de Brasil, de Estado, de município. E a gente vai ter que ver realmente a execração da política em forma de políticos que não têm realmente a mínima condição de nos representar. Então, se a gente deixar, se a gente se abster de participar, ou se a gente deixar eles vencerem esse tipo de debate, ou levar esse debate para a lama, nós vamos continuar vivendo no mesmo momento que nós estamos. Então, eu acredito muito que nós podemos mudar a política através da própria política, combatendo esse tipo de política. O que é que se pode chamar assim? Acredito muito que essa questão de fake news, de milícia virtual... A gente está chamando de potoca aqui, a gente está adorando usar esse termo político potoqueiro. Você precisa encarna para ver se para. Tem muita gente que acredita que falar várias vezes a mesma mentira, ela acaba se tornando verdade. E a gente tem que refutar, porque se a gente não refuta a mentira, ela realmente se torna verdade. Muitas das vezes o político, e aí eu levo um ralho enorme da minha comunicação, a turma diz assim, pô, tu tem que parar de discutir. E eu discuto, sabe por que eu discuto? Porque se eu deixar a pessoa que ficar falando ali o que não é verdade, aquilo ali vai se tornar uma verdade, porque as pessoas não vão ter o nosso ponto de vista. E se a gente não começar a fazer o debate logo que ele surge, nós vamos deixar só uma versão à prova. Se gasta muito mais para falar a verdade do que para falar a mentira, né? Você fala uma mentira, ela percorre o mundo inteiro até que a verdade se coloque à prova. Mas quando você combate ali, da feita que ela saiu, você combate, aí a coisa muda, sabe? Agora, pegando também o teu cargo, né, que é deputado estadual, e aí lembrando do deputado federal e do senador, que são 3 cargos que a população ainda não entendeu a importância desses cargos. Fala um pouco pra gente, qual que é a importância desses cargos? Principalmente nesse momento também, olha como o assunto puxa o outro, que a gente está discutindo que as casas não são importantes, que uma casa atrapalha a outra, quando na verdade a gente precisa entender que as casas precisam existir e precisam viver nesse sistema de cooperação, porque senão é impossível gerir o país como um todo. Olha que engraçado, as pessoas elas se ligam muito na eleição presidencial.
né? A eleição presidencial é o que toma as discussões das rodas de conversa, dos noticiários, mas mais importante, muitas das vezes até do que o presidente da República, é o Congresso Nacional, porque é ali que há justamente a fiscalização dos atos do presidente da República, né? É fundamental que as pessoas possam compreender, e aí eu vi muito que a questão da discussão da terceira via é o Congresso Nacional. Quando você tem um debate entre dois extremos, e esses dois extremos polarizam uma eleição, aqueles que porventura não se sentem contemplados nesses dois projetos têm que encontrar no Congresso Nacional o ponto de equilíbrio. O Congresso Nacional, leia-se Câmara Federal e Senado Federal, eles são um ponto de equilíbrio da democracia, porque é o poder moderador. O poder moderador é o Congresso Nacional. E é fundamental que se eleja bons deputados federais e bons senadores justamente para poder fazer esse contraponto com quem quer que esteja no poder, seja de esquerda, seja de direita, seja A, B ou C. Então, é muito importante que as pessoas possam compreender isso. E os deputados estaduais na Assembleia Legislativa, da mesma forma. Ainda mais um estado com dimensões continentais como é o estado do Pará. Você tem, eu estava comentando, me perguntaram assim, mas como é que está a campanha? Cansativa demais, porque é o seguinte, eu tô parece pato, porque o pato ele voa, ele nada e ele anda, então assim, eu vou por terra, por mar, né, e por ar. Pô, mas não é um bom nome, olha, vou levantar a espada aqui. O pato não faz nada direito, né? Pois é, o pato não faz nada direito. Eu tô dando uma nova conceito, eu sou defensor dos animais, então eu tenho que defender o pato. Olha, e aí é muito legal que a gente começa a interligar os assuntos, e aí eu vou voltar para a questão a gente já falou aqui, quando falou de privatização, também falou da questão de fazemos energia para todo o Brasil e pagamos energia cara. Já perguntei, mas isso aí não é um problema do deputado estadual, isso é um problema do deputado federal, aí que resolve isso. Mas não é uma classe que luta pelo Estado? Você é deputado federal, mas você foi eleito com uma base, a tua base provavelmente é o teu Estado. Então, assim, como é que você vai ignorar esse processo? Olha, qual é o grande problema? Às vezes, um deputado estadual não sabe nem qual é o seu próprio papel. Tem colegas que talvez não saibam. E eu não estou falando isso por uma questão intelectual, porque eu acredito piamente que você ser representante da população, seja em qualquer esfera de poder, você foi eleito pelo voto popular. Então, se você foi eleito pelo voto popular, você tem legitimidade para estar lá. Você não deve se questionar se você tem pós-graduação, doutorado, ou se você não tem nenhum ensino fundamental. Se você foi eleito para estar lá, é porque você tem legitimidade para estar. Até porque ter doutorado em asa de borboleta não te torna... Você entende? Então, assim, penso que você já tem legitimidade para estar lá. Mas quando eu falo que às vezes não sabe o que está fazendo ali, é porque não às vezes há interesse. A política tradicional, não só no nosso estado, mas no nosso país, infelizmente, tem esse viés. Porque a maioria dos políticos se acostumaram a fazer aquela política baseada no assistencialismo, no clientelismo, que isso faz com que as pessoas criem uma dependência daquele político e se elegem toda vez através de grandes currais eleitorais. E isso é um mal que a gente tem combatido, e acho que a minha geração precisa combater na política, e é justamente isso que faz com que a gente não tenha qualidade no parlamento. Evidentemente, a gente compreende hoje que existe uma discussão no nosso país sobre a questão relativa principalmente ao Pacto Federativo. O que é o Pacto Federativo? Hoje, a União detém a maior parte do orçamento do Brasil. Depois vem os estados e depois vem os municípios. Então, o prefeito, digamos assim, de uma cidade A, se ele for brigado com o governador e com o presidente, ele não vai ter apoio como deveria ter, e a cidade dele, que é uma cidade que tem uma população enorme, não é atendida porque simplesmente você não tem alinhamento político. Inclusive, eu sou autor de um projeto, de um decreto legislativo, que junto com outros estados, nós nos juntamos, outros deputados de outras assembleias, para justamente propor que seja revisto o Pacto Federativo, ou seja, que a distribuição do orçamento do Brasil possa ser feito de forma
justa para que os municípios com maior número populacional possam ter esse recurso assegurado e que isso não possa ser discutido apenas por conveniência política. O Pará, por exemplo, nós temos uma lei que feriu de morte o nosso estado. Nós vivemos, na verdade, praticamente na UTI, depois que a Lei Candir foi aprovada no Congresso. Porque tudo aquilo que a gente produz no nosso solo, ele não pertence a nós, pertence à União. Ou seja, nós que somos produtor de energia, nós que somos produtor de minério, nós que temos uma condição extraordinária de riquezas naturais, nós temos aqui o mesmo direito que tem, por exemplo, um estado como, um estado que não produz. Então não é justo isso. O Pará deveria ser o estado mais rico do Brasil, porque hoje, por exemplo, 90% das operações da companhia Vale é no Pará. E aí, se me perguntar onde é que a Vale instalou o seu porto, não foi no Pará. Se você perguntar onde é que a Vale deixa a maior parte do seu recurso, do seu imposto pago, também não é no Pará. Então, se você for observar, assim como a Vale, várias empresas que exploram o nosso estado, infelizmente deixam muito pouco, e o que deixam vai para a União e não volta para cá. Então precisa ser rediscutido o Pacto Federativo, precisa ser discutida a Lei Candir, e nós parlamentares, seja vereador, deputado estadual, prefeito, até Poder Executivo, prefeito, governo, Senado, nós precisamos nos juntar numa grande discussão política para poder fazer valer aquele que é o nosso direito, que é justamente aquilo que a gente produz aqui, tem que ficar aqui pelo menos a metade. É justo. Nós somos um estado extremamente rico, com potencialidades extraordinárias, mas com um povo ainda muito pobre. O pior IDH do Brasil é no Marajó, em Melgaço. E você tem um custo que ninguém contabiliza, que é quando você alaga uma área para fazer uma hidrelétrica, essa perda para o meio ambiente, ninguém está falando sobre isso. O impacto ambiental é enorme. De ambos os processos, de ambos os modais. E você tem que ter, no mínimo, compensações. E aí a gente não vê compensação. Mas o que é? É falta de vontade política? É falta assim... Porque... E aí é mais uma outra provocação, que é a gente vê tanta bancada do agro, bancada da bala... Quando a gente consegue a bancada da população? Quando é que chega? Eu acredito muito que o que existe hoje também é que não existe uma equidade do ponto de vista de representação no Congresso em relação ao nosso estado. Por exemplo, o Pará tem hoje quase que a mesma... Assim, nós perdemos para o Pernambuco em população. Não é algo enorme, mas o Pernambuco, por exemplo, tem 25 deputados federais, nós temos 17. O Goiás tem quase a mesma população do Pará e eles têm mais deputados federais do que nós. Mas por que não fazem recontagem? Quem é que vai deixar de querer ter mais deputado federal? Minas Gerais tem quantos? São Paulo... É diferente do Senado, onde todos têm a mesma representatividade, mas no Congresso, na Câmara Federal, não. Acaba que nós perdemos essas discussões porque nós somos minoria. Então o Estado precisa ter uma equidade maior na distribuição de vagas de representação. Esse é um ponto. Mas existe também o ponto de ter mais voz ativa. Infelizmente, você conta nos dedos os deputados federais do nosso Estado que realmente têm um debate de qualidade, que se envolvem nas grandes discussões, que trazem as grandes discussões do Brasil, em especial representando o Pará. A maioria dos nossos deputados federais eles se atém apenas à questão de você conseguir recurso. Porque é o seguinte, você tem que conseguir recurso, é importante para vários estados e municípios, é importante você fazer a manutenção, inclusive daqueles municípios que te deram uma votação expressiva. Isso é muito importante, é claro que é, eu não vou ser hipócrita, o político vive do voto. E o voto se dá através de reconhecimento de algo que você fez. Isso é extremamente natural. Agora, não dá para falar só de conseguir recurso para A, B ou C, a município, ou colocar no orçamento, ou ajudar aquele ou esse município a ter mais condição de ser gerido do ponto de vista financeiro. Há também uma discussão de sociedade, há também uma discussão de pessoas, há também uma discussão de projeto do Brasil. E o Pará, infelizmente, você não vê, são poucos os deputados que se destacam a nível nacional. Você vê deputados que têm uma votação extraordinária. Mas, se for ver a produção legislativa do deputado... não demonstrou nem para que veio. Então, é importante que a gente possa pensar
o Congresso Nacional, pensar essa discussão nacional como também um balizador para que a gente possa ter isso refletido nas políticas aqui do nosso Estado. E muito até porque também a grande maioria da população não tem esses anseios todos de carros, iates, mansões. As pessoas querem viver com o mínimo, dignamente bem, tendo acesso à saúde, educação, saneamento de qualidade. É o mínimo, ninguém está pedindo mansão. Eu tenho uma discussão muito grande. Outro dia eu estava falando exatamente sobre isso. O maior e melhor programa social que pode existir no mundo é o emprego. É o dinheiro no bolso do trabalhador. Dinheiro no bolso da trabalhadora. Porque se você tem o seu dinheiro no bolso para alimentar a tua família, se você tem o mínimo de condição para dar a ela, o mínimo de que ela poder sobreviver, nós vamos ver um mundo muito melhor. Vai melhorar a questão da educação, vai melhorar a questão da saúde, a violência vai diminuir. A violência urbana diminui a desigualdade, diminui a violência. E é bobo, é um conceito simples. O Brasil precisa discutir formas de gerar emprego. Esse, na minha opinião, na minha concepção, o maior problema do Brasil chama-se falta de emprego. Hoje, infelizmente, nós criamos pouca oportunidade no mercado de trabalho. Nós não incentivamos a nossa população a ter foco empreendedor. Nós ainda vivemos com o pensamento do passado de que ser servidor público, e não desmerecendo servidor público, pelo contrário, é muito importante você ter servidores públicos comprometidos, mas as prefeituras, os governos, eles não dão conta de aguentar toda a população dentro da esfera pública. Então a gente tem uma máquina administrativa extremamente inchada, porque se acostumou dessa forma. Você vê municípios onde a única vocação econômica é a prefeitura. Quer dizer, mas você imagina, a prefeitura de um determinado município é o que movimenta economicamente a cidade. Como é que isso vai dar certo? Não tem, essa conta não fecha. Então hoje a população vai aumentando e você não vai ter cargo para todo mundo. Então eu sou alguém que defende uma diminuição da máquina pública como uma forma, inclusive, de você ter novas formas de investimento. Isso é algo que eu sempre defendi. Embora a gente saiba que não dá para mudar as coisas da noite para o dia, mas é fundamental que a gente possa ter uma nova realidade. Pra você ter uma ideia, a maioria dos municípios vivem no limite da responsabilidade fiscal. Imagina que município batendo aí de um orçamento de, sei lá, de R$1 milhão, sei lá, R$500 mil é para pagar funcionalismo público. E os outros é para custear a máquina e para investimento. Vai sobrar quanto? Quanto é que vai sobrar para investimentos no município? Como é que esse prefeito, por exemplo, vai simplesmente gerar uma nova forma de emprego, vai atrair uma indústria, ou ele vai melhorar uma estrada para que a indústria possa chegar? Então precisa ser rediscutido a forma de gestão pública, inclusive no nosso país. Diminuindo a máquina pública, oportunizando as indústrias e os desenvolvimentos chegar para a geração de emprego e renda e focando principalmente no empreendedorismo por parte da população. Empreendedorismo você pode se ler na educação, na cultura, você pode ter empreendedorismo através do esporte, tudo com viés econômico, para que as pessoas possam ter o seu ganha-pão do seu trabalho e do seu próprio negócio. A gente não é o Brasil, ele não é um país que incentiva o empreendedorismo desde cedo. Então eu acho que isso é um debate que deveria ser mais pontuado nas discussões nas esferas municipais, estaduais e nacional. Outra coisa que eu tenho falado muito aqui, que eu entendo que é também outro sarrafo, né? Outra forma do eleitor entender em quem ele está votando, precisando para deputado estadual, o candidato que já chega prometendo tudo, né? De novo, se aproveitando de uma população que não sabe o que faz deputado, e promete mansões, iates, escolas, e prédios e afins. Também é uma forma, de fato, da população. Né? Se está prometendo isso aqui, já esquece esse cara, porque não vai rolar. Olha, eu vi um lance muito engraçado nessas andanças que a gente viaja pelo estado, a gente conhece gente de toda forma. Quando você tem umas tiradas assim sensacionais. Aí outro dia eu estava numa localidade, lá no Jorocazinho, lá no 4º distrito, lá em Cametá, e aí um cidadão chegou comigo assim: Igor, é o seguinte, mas eu quero saber se tu é o político igual a Xuxa. Aí eu fiquei olhando assim pra ele: a Xuxa? Porque é o seguinte, na época da eleição vem aqui, abraça a gente, sorri, promete um monte de coisa, depois é beijinho, tchau, tchau.
Na época da eleição é beijinho, beijinho, e depois tchau, tchau. Então, assim, eu acredito muito que a política, ela infelizmente, a gente ainda tem muito desses políticos tradicionais que fazem a política da mesma forma. Tem colegas meus na Assembleia que dizem que a política não mudou, ela continua a mesma. Eu acredito que mudou muito, mas algumas práticas ainda são as mesmas. E só são as mesmas porque tem o cidadão que compra essa prática, né? Eu digo o seguinte, o parlamento ele é reflexo da sociedade. Se você tem gente boa no parlamento, é porque tem gente boa na sociedade. Mas se você também tem gente ruim, é porque também tem gente ruim. Se você tem quem corrompe, é porque você tem também gente que se deixa corromper. Então é possível que você consiga compreender de que o parlamento, a política, ela é reflexo da sociedade. Não dá para a gente ter apenas bons e não dá para ter apenas ruins. Você tem várias pessoas de pensamento diferentes que têm que aprender a conviver e, nesse momento, também fazer o debate, muitas vezes antagônicos, sobre determinados temas. Mas a questão que você colocou sobre a questão de política ainda ser dessa forma, da questão de prometer, da questão de tapinha nas costas, sorrisinho fácil, na época da eleição todo mundo é disponível e depois todo mundo se fecha, acredito muito que exista sim esse tipo de política, acredito sim que ainda é majoritariamente no nosso estado e no nosso país esse tipo de política ainda funcione, de assistencialismo, de dependência, mas acredito também que existe uma parcela da sociedade que não tolera mais isso. Eu digo por mim mesmo, eu sou um político que não prometo aquilo que eu não posso cumprir. Isso, para mim, é um fator predominante. Desde que eu tive meu primeiro mandato de vereador, isso, para mim, é um mantra. Eu não prometo que eu não posso cumprir. Eu posso perder o voto, mas eu não perco o respeito da pessoa. Ainda cabe para o deputado prometer umas coisas que ele nem tem como fazer, não cabe ao cargo dele? Infelizmente, a gente vive num país, num estado e nos municípios que a educação não chega para todos. O cara está se aproveitando se aproveita da ignorância das pessoas, da falta de conhecimento. Infelizmente, as pessoas a gente ainda vê gente dessa forma. Acredito muito que, eu falava isso, tenho falado muito por onde eu passo no estado, quem for pedir teu voto, pede para ele te mostrar o que ele já fez. Quem tem mandato tem a obrigação de prestar contas como uma forma única de pedir uma nova oportunidade. Porque aquele que não apresentar o que fez em 4 anos, por que ele vai fazer nos próximos 4? A oportunidade ele já teve. Agora é prestar contas. O meu material de campanha é um material de campanha que mostra ali principalmente o que nós já fizemos. Temos proposta para o futuro? Temos. Mas principalmente o que nós já fizemos. É isso que vai nos dar legitimidade para propor coisas novas. É mostrar o que a gente já fez e o quanto nós já cumprimos de promessas daquilo que foi prometido no passado. Então, a melhor forma de você pedir um voto quem tem mandato é justamente prestando conta do que se fez até aqui. E o que exatamente tu pensas para o teu próximo mandato, se eleito for, Igor? Olha, eu trabalho com 3 vertentes importantes no mandato. 4 vertentes importantes no mandato. A gente está se baseando justamente nisso, são 4 eixos. Nós temos uma atividade que é uma bandeira que é a causa animal, que nos é muito sensível, e isso para mim é algo que não é... De defender o pato como... Não é, exatamente. Não é político, isso não é mais uma causa política, é uma causa passional. Acredito muito que a causa animal entrou não só na minha vida, mas na vida da minha equipe, do time que carrega o piano comigo, como uma causa fundamental. Então, a causa animal para a gente é algo que vai continuar sendo e vai melhorar cada vez mais. A gente tem muito projeto legal para a causa animal, consolidar o que a gente já fez. A questão do debate de desenvolvimento econômico para a gente é muito importante. A gente vai fomentar o empreendedorismo, tentar ajudar a desburocratizar o Estado, revogar leis que não têm por que existir, que só fazem burocratizar ainda mais quem quer empreender no Estado. Discutir a questão tributária, poder fazer esse debate no desenvolvimento econômico, isso é muito importante, é um eixo que nós estamos trabalhando para que esse mandato agora possa realmente estar à frente dessa discussão. A questão do desenvolvimento social, que é justamente poder dar voz àqueles que não têm voz para se defender, e isso passa também, lógico, pela causa dos animais, mas passa também pela questão do debate da diversidade, sobre o respeito às pessoas, sobre a construção de uma sociedade onde todos possam se enxergar. E a 4ª vertente, que para mim é algo muito importante, que eu carrego desde o início da minha vida pública, desde o mandato que eu era vereador, que é justamente a participação popular como uma mola propulsora de fortalecimento da democracia e do nosso mandato. Como é que funciona isso, Igor? A gente estabeleceu o Cidadão Participa, que é uma ferramenta que a gente usa na internet para que as pessoas possam participar do nosso mandato. Mandar crítica, sugestão, poder enviar um projeto, poder discutir um problema do bairro dela, muitas das vezes está lá no sul do Pará, que a gente não tem contato, mas através desse mecanismo a gente consegue realmente fazer com que isso aconteça.
Nós fizemos, quando eu era vereador, o gabinete móvel. Eu ia até os bairros de Belém para debater com as pessoas, ouvir um pouco mais dela, fazer um questionário, fazer uma pesquisa de campo, praticamente, e fazer aquilo se transformar em projeto. Isso me deu até a oportunidade de ser o vereador mais produtivo da região norte do Brasil. Foi justamente por causa do gabinete móvel, porque não era porque eu tinha vários pensamentos, não, porque eu aprendi a ouvir. Então, quando você aprende a ouvir, você aprende a transformar aquilo ali em realidade. E eu fiz isso também como deputado. Mas agora a gente quer fazer com que isso possa se aperfeiçoar. E a nossa ideia é justamente poder regionalizar o mandato. Muitas das vezes, aquele que mora lá em Chaves, na contracosta do Marajó, não sabe o que aquele que mora no Baixo Tocantins enfrenta. Aquele que mora no Baixo Tocantins não sabe, muitas das vezes, aquele que mora no sul e sudeste do estado passa. Então, a nossa ideia agora, nesse novo mandato, se eleito formos, é justamente construir pontos regionalizados do mandato, com legitimidade para poder absorver essas informações e essas informações passarem a ser discutidas dentro do mandato na Assembleia Legislativa. Nossa ideia realmente é descentralizar o mandato e regionalizá-lo. Tu fizeste me remeter a uma coisa agora aqui que de exemplo, que é o presente, né? Quando a gente dá um presente para alguém, a não ser que você conheça a pessoa, você dá um presente que não, às vezes a pessoa nem queria, não faz questão, enfim, não estava precisando daquilo naquele momento. E aí tu falaste, o gabinete móvel, eu fui lá e eu comecei a ouvir as pessoas, e aí eu entreguei o que a pessoa estava pedindo, a pessoa, né, aquele bairro, aquela comunidade estava pedindo aquilo, então conseguimos entregar, e por isso cumprimos o objetivo aqui. Está faltando um pouco disso para a classe política, ouvir mais o cidadão, e inclusive também são reflexos de por isso o cidadão não se identifica, não se sente atendido. Eu acho assim, o político ele tem uma estranha mania de, depois que assume o poder, ficar cego, achando que o poder é eterno, não imaginando que o poder é efêmero, o poder passa. As pessoas que estão do teu lado, muitas das vezes, bajulam para que você se sinta dono de uma única verdade. E uma eleição, muitas das vezes, faz com que você pense que você tem todas as cartas na mão e que uma eleição te dá o direito de você apontar para uma parede e dizer que ela é verde, quando na verdade ela é branca, e todo mundo dizer que ela é verde. Então, infelizmente, o político tem muito disso, e a classe política se cerca de muito disso, né? Eu costumo dizer que coração de político, muitas das vezes, é a vaidade ali, o ego é o coração do político. E eu, por exemplo, desde o início do mandato, quando ainda era vereador, sempre me policiei para que isso não acontecesse comigo. Não mudar, ser sempre o mesmo, para não mudar e não fazer com que aquilo que me fez entrar na vida pública se deturpe e faça com que aquilo ali não faça mais sentido. Então, infelizmente, a política tem muito disso. E os políticos, por se cercarem de bajuladores, muitas das vezes, que dizem apenas o que eles querem ouvir, e muitas das vezes fazerem eles se sentirem o príncipe ali, realmente aquele que manda a chuva de tudo, a corte que o rodeia, o político muitas das vezes faz com que os próprios políticos tenham um grande fracasso nos seus governos. E isso é o que ocorre muitas das vezes. O político acha que ele simplesmente é o dono da verdade absoluta. Eu sempre refutei isso. Eu acho que a política ela é um instrumento de debate coletivo constante. Ninguém é dono da verdade, ninguém tem a verdade absoluta, e ninguém é perfeito, todo mundo é passivo a erros. Você tem que ter humildade o bastante para reconhecer erros, para voltar atrás, para corrigi-los, para tentar de forma muito próxima das pessoas poder realmente ouvir, porque cada pessoa tem uma realidade. Ninguém é tão inteligente ao ponto de não poder aprender, e ninguém tem tanto pouco conhecimento ao ponto de não poder ensinar. Todos aprendemos uns com os outros. Então, o problema do político é achar que ele tem a verdade absoluta porque ele ganhou uma eleição. Então, acho que esse é o início da derrocada de um político, sem sombra de dúvidas, é ouvir mais o seu próprio ego do que aqueles que, porventura, te deram a oportunidade dele de chegar ao poder. É exatamente isso, lembrar que foi colocado lá para representar a população que tem anseios e que é a ela que ele deve satisfação. Sem dúvida. É um servidor público, muitas vezes se esquece disso. Igor, foi uma satisfação enorme conversar contigo, em meu nome, em nome da equipe do Pode Parar, eu te agradeço, largar esse tempinho para conversar com a gente. Queria te pedir as considerações finais.
Primeiro eu queria agradecer a todos que nos assistiram hoje, agradecer a toda a equipe do Pode Parar que me fez esse convite, dizer que é uma satisfação enorme poder estar aqui. Eu acho que a gente poder disseminar aquilo que a gente pensa, poder falar um pouco mais da gente, poder mostrar o que a gente já fez até aqui, é o maior instrumento hoje para que a gente possa ganhar principalmente o voto consciente daqueles que entendem e acreditam no que a gente faz, no que a gente propõe. Hoje, infelizmente, na era da desinformação, você ter informação de qualidade é algo extraordinário. Então, eu quero agradecer a vocês por esse espaço, me deixar inteira disposição para sempre que possível poder estar aqui, poder dialogar. Eu sou alguém muito aberto e que acredita muito na participação como uma grande ferramenta de fortalecimento dos instrumentos democráticos. Então, eu queria agradecer e dizer que para nós é um motivo de muita satisfação. Obrigado. É isso aí. E a gente, como a gente sempre tem falado aqui, a gente espera que esse sendo mais um veículo, mais uma forma de você conhecer o candidato, conhecer as propostas dos candidatos, que a gente tenha conseguido te mostrar um pouco dessa faceta, das várias facetas que foram mostradas aqui pelo Igor Normando. E a gente está esperando o voto consciente. Eu tenho repetidas vezes falado aqui, deputado estadual é um cargo importante, deputado federal é um cargo super importante, assim como senador também. Então a gente se perde na discussão dos presidenciáveis e acaba esquecendo de quem faz o que precisa ser feito no Estado, quem está mais perto da gente, de quem a gente pode cobrar. Então, assim, esquece o voto do amigo. Amigo, indica aí quem eu voto para deputado. Estuda o deputado, estuda o candidato. Vota com consciência, esquece do voto do Santinho. Aliás, do Santinho que fica sujo lá, largado na frente da tua zona, né? A gente não quer mais lixo, a gente está pensando outra forma de fazer política. É isso. Vamos pensar, vamos continuar pensando, pode parar de votar sem pensar, né? E até o próximo programa. Até mais.